Olá, meus irmãos, mais uma vez, agradecendo a Deus por essa oportunidade. Acabo de chegar agora do ministério, onde foi só bênção. Agradecido a Deus por aquele ministério, aqueles irmãos ter tomado posse da palavra. E aproveitando mais uma vez aqui, a unção que o Senhor de Deus tem me dado, para também explanar aqui uma mensagem aos irmãos que se encontram aqui no livro de Apocalipse 3. Amém? Vamos ler e depois ver o que a gente pode entender desta palavra. Amém, irmãos? A quinta carta à igreja de Sardo. E ao anjo da igreja que está em Sardo, escreve: Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu sei as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Aqui, Apocalipse, falando da igreja de Sardo. E aqui, irmãos, eu peço aos irmãos, é uma mensagem que requer muita atenção, porque é o livro do Apocalipse, é o livro da revelação, o fim dos tempos. Então é um livro muito forte, né? Pois já estamos falando das 7 igrejas lá da Ásia Menor. Hoje, Turquia. São elas: Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso. São essas 7 igrejas, né, lá da Ásia, e hoje Turquia. Estas 7 igrejas também representam a igreja de Cristo no todo e 7 situações no problema específico que as igrejas encontram. Para cada carta, para cada igreja, foi uma mensagem diferente. Tá vendo? Para cada carta, para cada igreja, foi uma mensagem diferente. De repreensão e de consolo. De repreensão e de consolo. Ou seja, cada um com seu problema. Né? Cada igreja com seu problema. A igreja de Sardo representa muitas igrejas de hoje. Mas a igreja de Sardo representa a vida de muitos cristãos. E qual era a grande característica da igreja de Sardo? Qual era, irmãos, a grande característica da igreja de Sardo? A grande característica da igreja de Sardo era a hipocrisia. A hipocrisia era a grande característica. Tem nome de que vives. Agora vai acompanhando o que está escrito. Tem nome de que vives e está morto. Tem nome de que vives, mas está morto. Tem aparência que vives. Tem aparência que vives. Postura de que vives, mas está morto. Era uma igreja popular. Era uma igreja popular. Uma igreja próspera. Tinha um louvor excepcional. Um corpo eclesiástico aparentemente perfeito. Mas por dentro estava oca. Estava enferma. Tem, parece que vives, mas está morto.
Era uma igreja que transmitia uma piedade, uma devoção. Ela tinha aparência, mas por dentro estava oca. Fazia morta. Respirava por aparelhos. Era uma igreja que estava morta. Estava respirando por aparelhos. Estava na UTI. Esta igreja. Esta igreja, eu me lembro aqui de um filme que eu assisti na época, em 2001. Foi mais ou menos em 2001, este filme. Que dá para fazer uma junção, uma comparação, né? Essa alusão, essa comparação com este filme, que tinha como atriz principal Nicole Kidman. E aí, sabe como é que é? Este filme foi mais ou menos em 2001. Isso aí. Depois ela acaba descobrindo que estava morta. Agora, como? O esposo dela, convocado para ir para a guerra, acho que foi mais ou menos assim, me perdoe a memória aí, se eu não tenho mais assim, fixa esse filme, para ir para a guerra. E ela pegou os filhos e foi morar num sítio, ou morar em uma fazenda, não sei. E os filhos dela sofriam de uma doença rara, que não podia ver a luz. Não podia ver a luz do dia. Tinha que ficar sempre no escuro, né? Até que ela foi esperando esse marido, até que um dia ela se desgostou demais, pegou a arma, assassinou os filhos, acho que é mais ou menos por aí. Assassinou ela também. Assassinou ela também. Né? Acaba descobrindo que estava morta. E aí esse acaba descobrindo que ela estava morta é porque pessoas vieram trabalhar depois nesta casa e essas pessoas eram mortas. E lá ficaram essa coisa de como é que eu posso falar assim, né? De terror. E ela pensou que estava viva, mas estava morta. E falaram para ela que não, que isso era do cemitério, levaram até o cemitério e lá mostraram. Então, eis aqui a comparação de muitos crentes que estão na igreja, que pensam que está vivo, mas está morto. Isto é o que está acontecendo. Acontecendo com muitos crentes. É o retrato de muitos crentes que estão tocando no louvor, crente que toca no louvor, tocando todos os instrumentos. Eles tocam violão, teclado, guitarra, baixo, bateria, etc. Enfim, todos os instrumentos da igreja. E estes acham que estão vivos, mas já estão mortos. Estão mortos. Pregando o discipulado, estão achando que estão vivos, mas estão mortos. Tem nome de que vives, mas a sua vida de oração está morta. Está morta e faz tempo. A sua vida de oração está morta e faz tempo. Está vendo como é que é? Nós temos que estar descobrindo tudo isso, né? E faz tempo que está morta, que não vive mais uma vida de oração, né? Tem nome de que vives, mas a sua vida de oração está morta. Faz tempo. Seus jejuns não jejuma mais. Seus jejuns não são mais piedosos. Faz tempo. A forma que você lê a Bíblia. Você já percebeu a forma que você lê a Bíblia? Aquela forma morta. Sem incorporar. Pensa que está vivo, mas está morto.
A maneira que você me cultua, o Senhor Jesus fala, a maneira que você me cultua, você já não cultua como era antes. O primeiro amor acabou, está acabando, esfriando. Está aqui, ó. Tá vendo? Na igreja de Sardo, de que vives e estás morto. A maneira que cultua, tem aparência, mas está morto. Não há fogo de Deus, não há vida, não há compaixão verdadeira. Não há compaixão verdadeira. Senhor, aleluia. Oh, meu Deus, peça ao Senhor, me usa, Pai, dentro da tua casa, porque aqui é o santuário do Senhor. Não há prática cristã real. Tem nome de que vives, mas está morto. Meus irmãos, isto quer de nós uma reflexão. Fazer um estudo de nós para ver como é que está a nossa vida com Deus, a nossa vida de oração, de jejum, a nossa vida de leitura, de meditação na palavra. E às vezes você pensa que está, mas está vivo, mas está morto. Talvez estamos como aquela mulher no filme. Nós ainda não nos demos conta disso. Isto pode acontecer por causa da nossa aparência. Essa aparência estereótica ou da comparação com a apostasia. Aí fora é uma igreja vistosa. Lá fora é uma igreja vistosa. É uma igreja onde todo mundo vê aquele, né? Toda aquela aparência, mas está morta. Grande, uma igreja grande. A piedade, o louvor, a devoção, o aspecto pode parecer piedoso, mas por dentro está morto. Será que você não está assim? Eis a pergunta. Será que você não está assim? Que nesta noite, aqui no livro de Apocalipse 3, que você venha fazer essa reflexão, Apocalipse 3, da igreja de Sardo, né? Pensa que está vivo, mas está morto. Será que você não está assim? Há tempos está parecendo vivo, mas está morto. Há tempos que você parece que está vivo, mas está morto. Está frio. Amém, irmãos? Vejam só aqui. Vejam só esse versículo 2 e 4. Ser vigilantes e confirma o restante que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Mas também tens em Sardo alguma pessoa que não contaminaram seus vestidos, e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Esse aqui é o versículo 2 e 4. Talvez tenha alguém aqui, por aí, talvez é você agora, né, que esteja minguando na fé. Tem nome de que viva, mas está morto, né? Focaliza, grita, vibra, tem aparência, mas há muito tempo o fogo do Espírito Santo diminuiu. O fogo do Espírito Santo diminuiu. Sabe? Isso aqui é conselho no versículo 2 e 4. É um conselho. Versículo 2. Seja vigilante.
e confirma os restantes que estavam para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. 4. Mas também tens em Sardo algumas pessoas que não contaminaram seus vestidos e comigo andarão de branco, porquanto são dignas disso. Conselho, isso é conselho, sabe? Então aqui, o que tem acontecido? Tem aparência, mas há muito tempo o fogo do Espírito Santo diminuiu, se extinguiu. Talvez há muito tempo a paixão, o primeiro amor se esfriou. O primeiro amor se foi. E ele, dizendo assim, está lhe dizendo, vigia o que ainda resta. Ele está nos dizendo que ainda há partes em você que ainda é viva por dentro, que ainda está viva, mas, portanto, vigia para que partes boas que ainda tem em você não morra. Então, vigie. Apocalipse 2. Pensa que está vivo, mas está morto. Aqui é um conselho para vigiar, para que a parte boa que ainda resta em você não morra. Você ainda está vivo. Cristo, irmão. Você tem que saber que você ainda está vivo. Pela honra e a glória do Senhor Jesus Cristo, você ainda está vivo. Você ainda está vivo. Cristo ainda vive em você. Não deixe essa chama, que mesmo que está pouca, lute para que não morra. Lute para que não morra. Dói tanto a gente ver os abençoados no meio da caminhada se afastarem de Deus, deixar essa chama se apagar, desviar-se. Lute. Vamos ser guerreiro. Portanto, aqui Apocalipse nos pede, deixe essa chama, que mesmo que está pouca, lute para não morrer. Agora, olha só o verso 3. Lembre-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o. E arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que horas sobre ti virei. Aqui, Apocalipse está nos dizendo, o Senhor Jesus está nos dizendo, está dando a saída para aqueles que estão morrendo, para aqueles que estão mortos. Aqui já está dando a saída. Repito aqui para você. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, que é a palavra, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás o que hora sobre ti virei. Isso é um conselho, irmão. Aqui está dando uma saída. A saída para a gente lembrar. Amém? Porque está dando esta saída para aqueles que estão morrendo espiritualmente. Morrendo espiritualmente. Está dando a saída para os hipócritas, aqueles que dissipou a força. Isto é bíblico, viu? Aconteceu com a igreja de Sardo. Pode acontecer com qualquer uma também nos tempos de hoje. Se aconteceu com a igreja de Sardo, pode acontecer com qualquer uma nos tempos de hoje. Por isso que nós temos que vigiar, nós temos que lutar, ter força, buscar, para que não venha acontecer. Se aconteceu em Sardo, pode acontecer hoje. A saída é lembrar, pois-te do que tem recebido da igreja de Sardo.
sabe? Lembrar do que tem recebido da igreja de Sardo. Irmãos, sabe quem foi o fundador da igreja de Sardo? Um dos fundadores da igreja de Sardo. Pega para você. Pega esse evangelho de verdade, genuíno, de verdade, coloca em você, planta em você. E eu tenho certeza que você vai se renovar. Porque quem evangelizou, quem foi um fundador da igreja de Sardo, foi nada mais, nada menos do que o evangelista, pastor da igreja de Sardo, o apóstolo João. O apóstolo João. E aquele João que evangelizou, que pregou o pecado, o arrependimento, que falou de Jesus, que falou da vinda do Messias, e que pregava o evangelho, que dava o discipulado firme, falando do verdadeiro evangelho. Ah, irmão. Lembre da doutrina que foi colocada em você através do apóstolo João. Esta mensagem faz você lembrar do apóstolo. Leia o apóstolo João, quem foi. E ele foi o fundador. Ele foi o evangelista. Ele foi um pastor desta igreja. Sabe? Busque essa doutrina antes que seja tarde demais na sua vida. Eu preciso dizer nesse momento que Jesus está dizendo para você que está nos fiéis. Que está nos fiéis, morno. Lembra-te dos sermões, das exortações, lembra-te das vigílias, lembra-te das pregações, lembra-te do evangelho. Tudo isto é a cura para que a igreja não venha se perder. Lembra de Jesus. Lembra-te. Que aí você vai estar se fortalecido para que não venha se perder. Por incrível que pareça, foi a primeira igreja a ter contenda. A igreja de Sardo foi a primeira igreja a ter contenda com o cristianismo. Foi a primeira a ser dissipada. Até mesmo porque hoje lá na Turquia só existe ruínas. Não existe nenhuma dessas igrejas mais. Na Turquia hoje só existem as ruínas. Não existe mais nenhuma dessas igrejas. Tá vendo? E nós temos que ter cuidado. Nós temos que lutar. Isso é Apocalipse 3. Fala que vive-se, mas está morto. Fala que está vivo, mas está morto. Sabe? Agora, depois de tudo isso que estou falando aqui para os irmãos, para os abençoados, irmãos, eu preciso dizer para os irmãos, esta igreja foi a primeira a criar contenda com o cristianismo e que lá hoje só existem ruínas, nenhuma dessas igrejas pode acontecer hoje também. Vamos ter cuidado. E agora eu pergunto, pastor, a pergunta que você pode fazer, pastor, qual a maior motivação para uma pessoa assim? Qual o oxigênio? Lembra-te de Cristo na cruz.
Que agora, nesse momento, talvez você pode estar me perguntando, pastor, eu estou ouvindo aqui a mensagem do Senhor, estou vendo, e qual é a motivação para mim que penso que estou vivo, mas estou morto? Qual é a motivação, pastor? Como fazer para que eu possa novamente buscar esse avivamento, pastor? Meu irmão, como fazer para você buscar essa motivação? Qual o oxigênio? Lembra-te de Cristo na cruz. Lembra de Jesus. Que não estou mais lembrando de Jesus Cristo da forma que deve ser lembrado. Só lembra assim, Jesus. Jesus. Não lembra do Cristo que sofreu na cruz do Calvário por nós. Não lembra do Cristo que carregou uma coroa de espinhos por nós. Não lembra do Cristo que deram vinagre por água a ele. Não lembra do Cristo que deram chibatadas nele. Não lembram mais. Lembra desse Cristo crucificado na cruz, deste sofrimento. E ele já ressuscitou no terceiro dia. E está vivo. E você e eu, aquele que nele crê, ainda que morre, permanecerá vivo eternamente. Esta é a razão. Lembra do amor de Deus que deu o seu único filho para morrer pelos seus pecados. Foi assim. O Senhor nosso Deus deu seu único filho, unigênito para morrer pelos nossos pecados. Jesus não morreu por 2.000 pessoas, 5.000 pessoas. Jesus morreu pelo mundo, sem nenhuma mácula. Foi pelo meu pecado, pelo seu, pelos nossos pecados. Lembra desse Cristo? Lembre-se dos pastores de Belém, que diz que trago nova de salvação. Os pastores de Belém, eita, que boas novas trago de salvação. O Cristo nasceu em Belém para a salvação da humanidade. Lembre-se. Lembre-se. Não estou mais lembrando. Ainda que ache que está vivo, mas está morto você. Tenha cuidado. Sabe? Lembre-se da Virgem. A Virgem concederá e dará luz a um filho e colocará o nome Jesus. A Virgem concederá e dará luz a um filho e colocará o seu nome Jesus. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Lembra o que foi recebido e ouvido e guarda-o, ou seja, guarda e obedeça até o fim e receberá a coroa da vitória. Lembre? É só isso. A motivação é essa, não tem outra. É lembrar do verdadeiro, o verdadeiro é Jesus, que não estão lembrando mais como, não estão mais sendo solidários a Jesus Cristo pelo sofrimento que ele passou por nós. Então, quando fala, lembra o que foi recebido e ouvido, guarda e obedeça até o fim e receberá a coroa da vitória. Apocalipse. E aí sim, porque está assim, pensa que está vivo, mas está morto. Pensa que está vivo, mas está morto. Tocando um baixo, tocando a bateria, mas está morto. Lamentações 3,16. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança.
Quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. É isso, irmãos. Lamentações 3:16. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. E o que me dá esperança? Jesus em minha vida. Este me dá esperança. Este é a minha esperança. É tua esperança, é nossa esperança. Não importa o que você esteja passando, o que você está passando, mas passe com Jesus Cristo. Traga à memória aquilo que te dá esperança. Sabe? O primeiro amor, volte ao primeiro amor. Volte ao primeiro amor. Volte à chama, ao fogo do Espírito Santo em você. Não deixe apagar. Que é isso que o adversário quer. Mas aqui, o fim dos tempos, a igreja de Sardo, que a gente pensava que estava sã, não. O que tinha muito era hipocrisia. Pensava que estava viva, mas estava morta. Lute. Tem algo em você ainda que precisa de uma metanoia, faça essa metanoia. Qual foi essa metanoia? Essa metanoia, quem mais usou essa metanoia? Quem usou essa metanoia? Essa metanoia é um remédio, aquele mesmo que de João, de Paulo, de Jesus. Essa metanoia chama arrependimento. Arrependimento. E neste momento, eu preciso dizer, cuidado, que talvez você pense que está vivo, mas está morto. Que Deus abençoe. E que a palavra do Senhor, que é como uma espada de dois gumes, que penetra sobre a medula, que vem agora em você, para que você possa estar fazendo uma reflexão. E de repente pode estar falando, rapaz, eu pensei que eu estava vivo, mas estou morto. Mas a palavra que está nos dizendo, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te, e se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás. Vigie. Em nome de Jesus, eu profetizo que você, agora, em nome de Jesus, neste livro de Apocalipse 3, nesse capítulo, você não será mais morto, você vai ser vivo. É só você lembrar. Quero trazer à memória aquilo que me dá a esperança. Só você lembrar de Cristo Jesus. É só você lembrar do arrependimento. É você lembrar daquele que sofreu por você. Que não estão lembrando do Cristo que veio a esse mundo imundo, e que ninguém está nem aí. Que Deus abençoe a todos. Eu sou o evangelista Dalmo Pereira, orando por você, em nome de Jesus. Amém? Pegue esse livro, aqui, ó. Vai aqui, ó. Se você olhar direitinho, tá vendo? Apocalipse 3, tudo grifado aqui, ó. Leia. Ore a Deus, peça a sabedoria, a capacitação, Deus vai te dando. Deus vai te dando, Ele te dá. Mas volte ao primeiro amor. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus.